Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que tem sido maravilhoso para conosco. E nós só podemos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar você para nós estarmos orando, clamando e também fazendo a leitura da palavra, que vai ser algo assim extraordinário, né? Deus tem nos abençoado com mais um dia de vida. Deus tem aí proclamado a sua glória sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 7h26 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. O texto bíblico que nós vamos estar lendo é 1 Timóteo capítulo 4 e capítulo 5, Isaías do capítulo 38 ao 42, Salmo 129. A data de hoje é dia 2/11 de 2024. Que alegria, né? Ver o Senhor nos proporcionando longevidade de vida. A cada dia nós temos que agradecer ao Senhor, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. É uma bênção assim muito maravilhosa esta que o Senhor tem derramado sobre nós, amém? Então eu quero orar contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia. Agradecer pela vida, Senhor Deus, que o Senhor tem me concedido. Agradecer, Senhor Deus, pela família, Senhor Deus, da fé, Senhor Deus, amados irmãos que têm compartilhado conosco, ó Pai, o reino dos céus, ó Pai, tem, Senhor Deus, nos acariciado, Senhor Deus, através, Senhor Deus, de palavras, Senhor Deus, maravilhosas, ó Pai. Esse carinho é muito bom, Pai, a qual, Senhor Deus, nós recebemos, ó Pai, a qual nós transmitimos, ó Pai, mutuamente uns para com os outros. Então, Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, derrama sobre eles, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Esteja procedendo, ó Pai, para com as famílias, ó Pai, com Teu amor, ó Pai, com Teu sobrenatural. Visita dando saúde, paz, alegria, prosperidade, longevidade de vida. Não deixe faltar o pão cotidiano, ó Pai, nem os soldos, Senhor, necessários para as responsabilidades mensais. Abre portas, Pai, nós te pedimos encarecidamente que tudo que está travado, ó Pai, venha destravar, Senhor Deus, que todo portão fechado ele venha se abrir. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que toda muralha, Senhor Deus, que estiver na frente dos Teus filhos, ó Pai, muralhas de impedimento, Senhor Deus, para serem felizes, muralhas de impedimento, Senhor Deus, para, Senhor Deus, ultrapassarem, Senhor Deus, as barreiras, que o Senhor venha quebrar, que os sonhos, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, os projetos, ó Pai, que estão engavetados, ó Pai, esses sonhos e projetos, ó Pai, eles venham, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Deus de Israel, venha se desenrolar, Pai, venha, Senhor Deus, se tornar realidade na vida dos Teus filhos, ó Pai. A Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, ah, Deus, esses anos, ó Pai, seriam restituídos na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos. Então restitui, Senhor Deus, aquilo que nós perdemos, ó Pai. Restitui, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que foi nos tirado, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor é o Deus, aleluia, que não mente, Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer, Senhor Deus, que o nosso Deus,
Ele restaura, Ele dá vida. O nosso Deus, Ele faz, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Então, que todas essas coisas, ó Pai, venham, Senhor Deus, proceder conforme a Tua palavra. Deus de Israel, eu clamo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por todos os meus amados amigos e irmãos, ó Pai. Eu clamo, Senhor Deus, pela minha casa, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a minha esposa Diva nas Tuas mãos. Dá saúde a ela. Dá saúde também ao Brendo, Braia, o Brenner, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito que não louva o Teu nome, ó Pai, esteja partindo em retirada. Que nós venhamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a plenitude do Teu Espírito Santo, ó Pai, dentro do nosso lar. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, assim se faça, Senhor Deus, também nos lares, ó Pai, dos meus amados irmãos, amigos, ó Pai, que eles possam ver, Senhor Deus, que eles possam sentir, Senhor Deus, a Tua presença inefável, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus, dentro, aleluia, de suas casas, ó Pai, do Teu seio familiar, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, pelas pessoas, ó Pai, que têm se encontrado enfermas, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, são doenças, ó Pai, que tira, Senhor Deus, o chão, Senhor Deus, das pessoas, ó Pai. É um câncer, ó Deus, que, aleluia, aparentemente, Senhor Deus, aos olhos dos médicos não tem cura, Pai. E quando, Senhor, nós nos encontramos nessa situação, Senhor Deus, ô Pai amado, o coração fica dilacerado, Pai. Ô Deus de Israel, ô Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, quantos têm enfrentado, Pai, essas situações tão difíceis, ó Pai, mas eu venho clamar, ó Pai, Deus, eu venho clamar, Senhor Deus, pela vida do Rony, ó Pai, aleluia, pela vida da sua esposa Thaís, Pai, que está, Senhor Deus, com um problema, Senhor Deus, no pulmão. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, fluindo do Teu Espírito Santo, da Tua sagrada presença sobre ela, Pai. Coloca as Tuas mãos potentes, Senhor Pai, sobre ela, Pai. Abraça, Senhor Deus, com Teu abraço de poder. Flua, Senhor Deus, da Tua bondade, Senhor Deus, aleluia, sobre Thaís, Senhor Deus, que ela venha, Senhor Deus, ser restaurada, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Deus de Israel, que o Teu milagre, Pai, esteja encontrando a Thaís, que o Teu milagre, Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo com que ela, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, sair dessa situação, ó Pai. Cura a Thaís, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, abraçando com Teu abraço de poder, que Teu sobrenatural, Pai, venha, Senhor Deus, fluir de uma maneira abundante e transbordante, Pai. Pai amado, Pai querido, também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela Josi, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, dá a oportunidade da Josi, ó Pai, transpor, Senhor Deus, com as dificuldades, com as barreiras, Senhor Deus, com essa doença, Senhor Deus, terrível, ó Pai, que é o câncer. Assim, Thaís e Josi, Pai, possa, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, a Tua mão potente, as abraçando, a cuidando, Senhor Deus, de cada uma delas, Pai. Assim, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, vai indo de encontro, ó Pai, aos necessitados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, desta oração, Senhor Deus, que não é somente Thaís, Senhor Deus, e Josi, ó Pai, que tem enfrentado, Senhor Deus, problemas tão difíceis como este, Pai, mas são muitas pessoas, ó Pai. Sim, Senhor Deus, eu oro, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, seja favorável, Pai, com os Teus filhos, ó Pai, que tem chorado na Tua presença, Pai. Ó Deus de Israel, que a família, Senhor Deus, está, Senhor Deus, num momento, Senhor Deus, tão delicado, ó Pai, aleluia, mas o Senhor é um Deus de preciosidade, o Senhor é o Deus que visita, que guarda, que protege, que faz infinitamente mais. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor, eu venho te pedir, Senhor Deus, para todos os meus amados irmãos. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a diaconisa da Cília, Senhor Deus, toma a irmã Vilma, Pai, toma também, Senhor Deus, Dona Valéria, esteja tomando, Senhor Deus, a Dona Neuza, Senhor Deus, nosso amado irmão Vidal, missionária Diva, Senhor Deus, Pai amado, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a nossa amada irmã Márcia, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, em todos os nossos amados irmãos e amigos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, se envolvido, Senhor Deus, de uma maneira especial, Senhor Deus, para com o Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, eu oro, Senhor Deus, clamando, ó Pai, aleluia, por todos aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, Senhor Deus, tem falado contigo, Senhor Deus,
aleluia, a respeito de sua despensa, a respeito da geladeira, a respeito, Senhor Deus, de uma oportunidade, Senhor Deus, de trazer, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor Deus, para dentro dos seus lares, Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, não deixe faltar, ó Pai, mas que esteja, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, aos teus filhos, ó Pai, oportunidade, Pai, aleluia, Senhor Deus, de já, Senhor Deus, estar se angarinhando, ó Pai, para a ceia de Natal, para a ceia de Ano Novo. O Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de poder, o Senhor pode todas as coisas. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que nessa oração, Pai, o Senhor venha visitar, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, olhar, Senhor Deus, com um olhar de misericórdia, Senhor Deus, para com teus filhos, ó Pai, para que eles possam, Pai, desfrutar, Senhor Deus, do melhor, Senhor Deus, dessa terra, pois o Senhor tem convidado, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, a uma mesa, Senhor Deus, farta, Senhor Deus, a uma mesa, Senhor Deus, de excelência. Assim, Pai amado, Pai querido, que não venha faltar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus de Israel, os anseios, ó Pai, dos corações, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a tudo, Senhor Deus, que eles tiverem, Senhor Deus, aleluia, vontade, Senhor Deus, de saciar, ó Pai, Deus de Israel, nessa ceia de Natal, Senhor Deus, nessa ceia de Ano Novo. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abre portas, Pai, derrama, Senhor Deus, das tuas bênçãos, ó Pai, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, ora por aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, nos leitos, ó Pai, também, Senhor Deus, no coma, Senhor Deus, no CTI, na UTI, Senhor Deus, que clama, Senhor Deus, por socorro. Que o teu socorro seja bem presente, Senhor Deus, na hora da aflição dos teus filhos, ó Pai. Deus, transforma, Pai, da vida, vida em abundância. Pai Santo, Pai querido, Pai amado também, eu oro, Senhor Deus, pelas maternidades, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por aquelas mãezinhas, ó Pai, aleluia, que chegou a hora, Senhor Deus, de dar a luz, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, com os corações, ó Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, com medo, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, cheio de alegria, mas o Senhor é Deus quem guarda, o Senhor é Deus quem protege, quem traz, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, a esse mundo. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, contempla, Senhor Deus, com teus olhos poderosos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que dê tudo certo. Também visita, Senhor Deus, aleluia, os presídios, Senhor Deus, também os presidiários, ó Pai, esteja transformando, Pai, vida, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, aqueles que se encontram, ó Pai, no orfanato, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai. A tua palavra diz no Salmo 27, versículo 10, que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, Senhor, não a abandonarei. Assim, Pai amado, Pai querido, venha o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, aqueles que residem, ó Pai, nos orfanatos, ó Pai, toma, Senhor Deus, como filhos do Senhor, ó Pai. Também, Senhor Deus, aqueles que se encontram, ó Pai, nos asilos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, Pai, porque o Senhor diz, Senhor Deus, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Então, Pai amado, Pai querido, fortalece, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor Deus, pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, pelos pastores, pastor Márcio, Senhor Deus, com a sua esposa missionária Núbia Guzmão, também, Senhor Deus, pastor Valmir, Senhor Deus, com a missionária Cíndia, pastor José, Senhor Deus, com a missionária, Deus de Israel, Cláudia, também a diaconisa Dacília, Senhor Deus, diácono William, a diaconisa Elane, missionária Diva, Deus de Israel, toma também, Senhor Deus, a missionária Néia, esteja operando, Senhor Deus, nos teus filhos e filhas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a família, Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai, operando, ó Pai, com a tua mão potente, Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, a aliança dos pastores aqui em Cascadura, Senhor Deus, Zona Norte, regiões adjacentes, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, está abençoando todos os meus amados irmãos, amigos, ó Pai, operando, Senhor Deus, com o teu poder. Deus, que o teu sobrenatural venha acontecer, venha, Senhor Deus, fazer fluir, Senhor Deus, da tua sagrada presença. Eu oro, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, também a paz do Senhor Jesus, aqui o Ricardo, que Deus esteja abençoando, o Ricardo, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Deus esteja também indo de encontro
a todos aqueles que já estão conosco nessa manhã, que o Senhor esteja aí nos ajudando, que o Senhor esteja aí protegendo, guardando, livrando do mal, que nós possamos esperar no Senhor sempre, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos a 1 Timóteo capítulo 4 e também o 5. 1 Timóteo capítulo 4 e 5, nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Nós vamos estar aí bebendo da água da fonte do Deus Altíssimo, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o corpo, aleluia, aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exorta, aleluia, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Rosilene. Rose, seja bem-vinda, Deus te abençoe, um abração para ti, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos então também ao capítulo 5 de 1 Timóteo. Amém? Capítulo 5 de 1 Timóteo. Aleluias. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 1, começa desta maneira: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta como o pai, aos moços como a irmão, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos,
aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, por isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés do santo e se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também, glórias a Deus, a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, exponda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sejam prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, procedendo o juízo, em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém? Glórias a Deus. Cláudia Rodrigues, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, guarde a sua família. Amém? Eu quero também convidar aos meus amados amigos e irmãos, nós vamos a Isaías capítulo 38. Nesse momento vamos também ler Isaías capítulo 38, e nós vamos do capítulo 38 ao capítulo 42. Eu quero adiantar hoje um pouco mais o capítulo de Isaías. Amanhã nós temos um dia corrido, nós vamos para Corumaú, mais precisamente Lote Mil.
nós vamos estar ali na região de Jacarepaguá, ministrando na parte da manhã. E eu quero dar uma adiantada hoje, se amanhã a gente não tiver muito tempo, a gente ler menos, 38 ao 42. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 38 de Isaías vai dizer assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio, aleluia, a ele o profeta Isaías. Quem? Então naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Assim diz a palavra do Senhor para Ezequias. Aleluia. Versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora que, aleluia, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha que bênção, Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. No versículo 7 vai dizer: isso te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-eis às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada. Como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim chiureava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e me faz viver. Aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás todas, aleluia, lerei novamente, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará,
nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Dissera Isaías: tornem uma pasta, aleluia, melhor dizendo, tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Nós vamos agora ao capítulo 39, amém? Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Vai dizer assim: naquele tempo enviou Maradoque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos de toda a casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, até de teus filhos que procederem de ti. E tu gerarás, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias: boa é a palavra do Senhor que disseste diante, aleluia, que disseste, disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Amém? Flávio Alves de Carvalho, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe a todos, é um prazer muito grande estar recebendo os meus amados irmãos, amigos nessa manhã. É um prazer grandíssimo, né? Que Deus possa aí estar abençoando a todos. Eu quero também convidá-los ao capítulo 40 de Isaías. Vai dizer assim: consolai meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor. Soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade, o povo é erva,
seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com o poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que aumentam, ou melhor dizendo, voltarei aqui para nós corrigirmos, as que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na coxa da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho, que lhe disse, ou melhor dizendo, que lhe desse entendimento, que lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artifício funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos, aleluia, notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como uma cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como uma pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército dele segundo o seu número. Ele a chama todos pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, se multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão, se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, a minha amada irmã Mariana Salles Andrade, Deus te abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los também a Isaías 41, amém? Nós vamos estar aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida diante desse Deus que tudo pode. Isaías 41, nós vamos fazer menção também do livro de Isaías 41. Ele diz assim, deixa eu colocar no rolamento aqui, calai-vos perante mim, ó ilhas, ó povos, removem as forças, cheguem-se, então falem, cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele as persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e tremeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate a bigorna, dizendo: da coisa soldada boa é. Então os pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos são todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam ou guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Aleluia. Eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes, aleluia, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como uma pragana. Tu os pedejarás, e o vento os levarás, e o redemoinho os espalharás, mas tu te alegrarás no Senhor, e te glorificarás, aleluia, te gloriarás no Senhor de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a língua se seca desde, aleluia, aleluia, e a língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvireis, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas,
e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, porei no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o Senhor de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois Deus. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitai a um norte, aleluia, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo. E como o oleiro pisa o barro, os pisarás. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou desde antes, para que digamos, justo é. Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém direi, um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes conselheiro algum havia a quem perguntasse, ou a quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Amém? Glórias a Deus. Pastor Márcio Viana, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero também, com os meus amados irmãos, findar aqui com o capítulo 42 de Isaías, e depois nós leremos Salmos, amém? Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrada, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Deus de Israel, aleluia, e espalhou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Eis
que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vos-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós, ilhas, e seus habitantes, alcem a voz o deserto, e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como um homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e a todos os assolarei juntamente, devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Eu os guiarei, o cego, pelo caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Mas tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça, engrandecendo-o pela lei, e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos por presas, e ninguém há que os livres por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos e nos caminhos do qual queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira, e a força da guerra lhes pôs labaredas em redor. Porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, pastor Otávio Jacob. Deus te abençoe. É um prazer estar contigo aí nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando aí, abraçando-te com o poder do seu Santo Espírito. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também convidá-los para nós estarmos indo até aqui o livro de Salmos. Amém? Nós vamos estar no livro de Salmos aqui buscando ao Senhor. Salmo 129. Amém?
Libraldo, seja bem-vindo, Deus te abençoe também, Deus te proteja, Deus te guarde. Salmo 129, amém? Vamos estar buscando para nós estarmos aí fazendo menção da palavra do nosso Deus através de todos os salmistas, que ali escreveram salmos para nós estarmos nos deliciando aí da bondade de Deus, amém? Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam ao Sião. E sejam como erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, como a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre nós. Nós vos abençoamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Lília, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem feito, Senhor Deus, toda a diferença nas nossas vidas. Eu rogo ao Senhor pelos meus amados irmãos, irmãs que estão conosco, ó Pai, na live. Também abençoa os nossos amados pastores, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, de uma forma abundante, transbordante, Pai, vindo sobre nós, ó Pai, nos direcionando, ó Pai, dando, Senhor Deus, capacidade psíquica, Pai, olhando, Senhor Deus, com o Teu olhar misericordioso, ó Pai, e, Deus de Israel, nós precisamos de Ti, da saúde, da paz, da alegria. Prospera, Senhor Deus, cada um de nós no nosso meio familiar, social, onde quer que estejamos, ó Pai, que sejamos uma bênção, ó Pai, possamos falar, Senhor Deus de Israel, aquilo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, engrandecido, Senhor Deus, o Teu poderoso nome. Assim seja o Senhor para conosco nessa manhã, onde, Senhor Deus, colocarmos a planta dos nossos pés, que venhamos, ó Pai, Deus de Israel, fazer com que a Tua presença seja, Senhor Deus, notável. Assim, Pai amado, Pai querido, abençoa os Teus servos e servas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Uma boa semana para os meus amados amigos e irmãos, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos mais um culto abençoadíssimo ali na igreja do nosso amado pastor Luiz Cláudio, Casa de Refúgio, festividade, e vai ser uma bênção. Então eu quero te convidar para nós estarmos lá hoje, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja fazendo infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido e pensado. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um bom final de semana para todos. Um abração do pastor Cássio. Fica com Deus. Deus abençoe.